Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Muito bem, meus amigos, que Deus abençoe a vocês que já estão aí com a gente ligados nesta sexta-feira. Hoje um dia muito especial para a rádio aqui, porque a gente tem esse nosso Código Aberto, esse encontro semanal, para a gente recapitular o que foi apresentado dentro do Lições da Bíblia. Por isso você é muito bem-vindo, pode pegar a sua Bíblia. Se você tiver a sua lição aí, seu guia de estudos, pegue também. E aqui a gente vai tirar dúvidas, vai aprender muito mais. Bom, eu estou aqui com uma dupla muito especial de amigos para me ajudar a entender o capítulo 10 de Daniel. Olha, eu vou dizer para você que não foi tão difícil, não. A gente já pegou, capítulos mais difíceis. Então, para você que já tem acompanhado aí essa série, vai sentir muito mais facilidade de entender. Então, eu estou recebendo aqui, vou apresentar ele primeiro, porque ele é novo aqui na casa, a primeira vez que ele vem aqui na rádio. Meu amigo, o pastor Everton Castro. Pastor Everton, que alegria poder receber você aqui no estúdio. Bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite e a alegria é toda minha. Pastor Everton, você é pastor da Missão para Amapá. Isso. Sou pastor da MPA e trabalho atualmente como pastor aqui da Igreja da FAAMA, que é a Faculdade Adventista da Amazônia. Aí eu sou professor também lá no curso de Teologia e de Pedagogia. E também estou coordenando um projeto lá no Shopping Bosque, Grão-Pará. Ufa, né? Só isso, né? Falando nesse projeto aí, pastor, no shopping, que eu estive até inclusive lá na inauguração, como é que tá lá? Os ouvintes da rádio podem ter acesso? Ok. Nós temos um projeto que começou já tem cerca de 2 meses atrás. Sim. Lá no Shopping Bosque, Grão-Pará. O shopping cedeu um espaço para a gente, foi montar esse projeto lá. Eles querem que seja feito um espaço Novo Tempo lá dentro do shopping. Então já começamos a ligar para os alunos da Novo Tempo que pediram algum material, estamos visitando os alunos e os estamos convidando para uma classe bíblica que começaremos lá aos sábados à tarde e domingo à tarde também. Então possivelmente se você pedir um material, eu posso te ligar um dia desses e fazer esse convite especial para você que está nos ouvindo. Que legal, então a partir de abril... Isso, a partir de abril começaremos classes bíblicas, vamos estudar doutrinas, profecias... Teremos também feiras de saúde, temos um projeto bem interessante chamado Clínica da Esperança. Clínica da Esperança. Vários médicos aí oferecerão consultas gratuitas para a comunidade. E outros médicos também que se dispuserem a trabalhar de maneira voluntária, pensando no próximo, vai ser bem-vindo para esse projeto. Que legal, parabéns aí, pode contar com a rádio, tá? Já te falei isso, pode contar com a gente. Agradeço. Meu amigo, ele já é de casa, mas eu tenho que apresentar. Ele é um amigo nosso, Kênio Pantoja, ele é funcionário da Associação Norte, né, aqui do Pará, trabalha com a edição de vídeos. Então, se você porventura vai a uma igreja adventista e ali vê alguns vídeos muito bem produzidos, pode ser que ele tenha colocado a mãozinha dele lá. Tudo bem, amigo? Tudo bom, Didi? Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de poder compartilhar aqui a palavra de Deus. Aproveitando, a gente vai estudar agora, queria pedir para você orar para a gente. Nosso Deus, poderoso Pai, queremos nesse momento, Senhor, pedir a orientação do Teu Santo Espírito para que os nossos ouvintes possam entender a mensagem da Tua palavra nesse momento. Amém, Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos pegar? Passou agora sim, hein? Agora que vai ser bênção. Capítulo 10 aqui de Daniel. Lembrando que nós estamos nessa série, você que de repente perdeu algum programa, tá lá no nosso YouTube, né? Tem, aliás, várias gravações, né? Agora o pessoal mesmo pegou o jeito, né? Tem muita gente gravando aí o comentário da lição, mas o nosso tá lá no youtube.com/rádio Novo Tempo Belém. Bom, na semana passada a gente falou de Daniel 9, que era a explicação de Daniel 8, e a gente pôde ver ali o Messias, todo o cumprimento, quando começou a contagem das 2.300 tardes e manhãs. E agora a gente pega um contexto meio que diferente. Eu queria só ler o início e a gente já entra no assunto. Diz aqui no verso 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras.
No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Eu vou ler até o verso 9, tá? Diz o verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Pastor, que cena é essa? Sim, sim. Eu acho interessante, primeiramente, explicar o contexto aí desse capítulo, Exatamente. que é bem interessante. Daniel foi um profeta que viveu aí antes, durante e depois do cativeiro babilônico, que aconteceu aí no século V a.C. E justamente o capítulo 10 vai ser localizado no retorno do povo para Jerusalém. Uhum. E aí nós vamos ter o fenômeno da famosa fake news, já aí no V século a.C., quando o povo começa a reconstrução lá do templo e dos muros. Um povo chamado samaritanos começa a enviar fake news lá para o imperador persa, para ver se de certa forma eles se podia atrapalhar esse processo de construção. E Daniel, preocupado com isso, no início do ano, que era um período festivo para um judeu, que é a festa da Páscoa, das primícias, ele deixa de fazer festa e vai para o jejum e oração em prol do povo que estava precisando de ajuda espiritual. Então foi esse o contexto, no ano ali de 536. Então os judeus estavam agora com autorização de voltar para sua terra, Jerusalém, para reconstruir o templo. Eles já tinham ficado 70 anos ali, cativos, e agora de repente surge um problema. Os samaritanos invejosos querem atrapalhar, ao invés de Daniel fazer outras coisas, ele vai durante 3 semanas jejuar e clamar a Deus, prantear. Exatamente. Aí o que acontece, Kênio? Enquanto ele ora ali a Deus e tal... Eu acho interessante, Diógenes, que isso é uma coisa assim que aparentemente para Daniel era uma coisa ali física que ele estava vendo, né? Uhum. Então no livro de Daniel a gente vê que a cortina é como se o palco ele abrisse a cortina e a gente pudesse ver além do que o ser humano pode ver, o conflito cósmico entre o bem e o mal, né? Então ele vê esse ser celestial aí e ele cai ali, pasmo, né? Diante daquele ser. Então a lição dessa semana ela vem revelar pra gente o que está acontecendo no mundo espiritual, o conflito que há entre o bem e o mal, as forças de Deus e as forças de Satanás. É interessante a gente perceber isso, né, que ele tocou nesse assunto, né? Conflito que há. E a gente vive também um conflito parecido, né? E muitas vezes a gente ignora que há um conflito. A gente acha que é só coisas aqui da Terra, mas não é bem isso, né, pastor? Sim. Eu me recordo que, como pastor, já trabalho há 8 anos como pastor, mas um dos momentos assim mais tensos do meu ministério foi quando a primeira vez eu vi uma pessoa possessa de espírito imundo, né? É uma situação que a gente não se prepara no seminário de teologia. Mas assim, o que para mim foi tão chocante que é quando você consegue enxergar essa cortina sendo rompida e você de fato vê algo sobrenatural invadindo o mundo natural. Aí você vê que de fato existe uma batalha invisível ao nosso redor que muitas vezes passa desapercebida dos nossos olhos. É verdade. Então vamos seguir aqui, porque diz que essa voz veio, ele ouviu a sua voz, né? Que era uma voz diferente, e ele caiu em terra. Aí, de repente, uma mão toca nele, né? Diz que uma mão tocou nele, o sacudiu e o colocou sobre os joelhos e as palmas das suas mãos. O verso 11 diz que essa pessoa disse para ele, Daniel, eu achei interessante aqui essa expressão, homem muito amado, né? Está atento às palavras que te vou dizer. Levante sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Olha a situação, né? Eu fico tentando imaginar. Ele começa tremendo ali, aquela voz vem, aquela mão toca nele e ele treme. Então, diz para ele, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender
e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas, o verso 13 diz, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Pastor Everton, aqui está dentro do contexto, né? Isso. Explica pra gente aí esse contexto. Ok. O capítulo 10, na verdade, mostra um conflito entre dois príncipes, no caso. O príncipe chamado Miguel e o príncipe da Pérsia. Essa palavra príncipe no hebraico, Sar, em todo o livro de Daniel, em contexto de profecia, aplicado a seres espirituais. Então você vai ter aí um príncipe que é chamado Miguel, que vai batalhar contra o príncipe da Pérsia. Nós entendemos que esse príncipe da Pérsia vai ser justamente o líder do exército do mal, certo. E Miguel vai ser o líder do exército do bem, que vai estar guerreando enquanto Daniel orava, né? Então a gente não pode admitir aquela interpretação que diga que o príncipe que aparece aqui, da Pérsia, seria o Ciro ou algum imperador da época, porque eu penso assim, pastor, nenhum príncipe humano conseguiria resistir a um príncipe ou um anjo de Deus que fosse aqui Gabriel, como alguns interpretam que tenha sido Gabriel que tenha aparecido primeiro ali para ele, né? Não é isso? Isso. Um princípio básico da interpretação profética é você entender que em linguagem simbólica os elementos são simbólicos ali também. Então aí claramente é uma profecia, é uma visão que Daniel está tendo, né? E todos os elementos aí são simbólicos. Então você não pode pegar um príncipe da Pérsia e literalizar esse personagem. Então você vai ter Miguel, você vai ter o conflito, você vai ter essa batalha descrita com elementos simbólicos. Portanto, o príncipe da Pérsia também vai ser um símbolo do líder principal do reino do mal. Ok, diga aí. Então, esse momento ali, que Daniel se põe a orar, ele se põe a orar por uma coisa assim, como eu falei ainda agora, uma preocupação com o povo, né? Uma preocupação visual. Então, eles estavam enfrentando barreiras na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, quando ele se põe a orar, o texto diz que desde quando ele começou a orar, a oração dele já tinha sido ouvida e ele veio em resposta a essa oração, mas ele estava sendo resistido. Então, a gente vê aqui, o pastor já comentou, essa luta espiritual que às vezes a gente pensa que é uma situação que a gente não consegue ver além. Eu tenho certeza que o ouvinte, ele pode também estar passando por uma situação que seja uma situação difícil, ele pensa que somente é uma situação ali, ou familiar, ou no trabalho, mas talvez você não consiga ver que essa situação vai muito mais além do que os seus olhos conseguem ver. A gente tem que só levar só um detalhezinho aqui em consideração também, o que a gente estudou na outra lição, né? Que foi o que aconteceu nessa época e a gente pôde ver muito claramente isso, né? A gente vê como o povo ali ficou desanimado. A gente vê, no caso, a rainha Esther, Xerxes também, que era o rei da época, aparecendo depois. A gente vê que o povo já tinha tido a resposta de Deus, porém o povo estava desanimado. E nós também, pastor, já temos a resposta de tudo. Nós já sabemos aqui, olhando o livro de Daniel, qual vai ser o final da história. E a gente fica assim, meio que desesperado. Para quê? E a grande questão, George, é que às vezes a gente quer resolver problemas espirituais de forma não espiritual, com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. Para só depois buscar Deus. E Daniel, ele fez o correto desde o início. Ele se pôs em oração, ele se pôs em jejum, parou de comer comidas que o texto diz saborosas, né? E nem se preocupou com a aparência. E às vezes a gente está muito preocupado com o exterior, mas ele foi para o espiritual. E quando ele fez isso, né, ele teve uma resposta de Deus ali. Então, eu acho interessante que a gente precisa também ter essa noção maior desse conflito e que tem que se pôr em oração, né? Você falou tudo aí. O título da lição é Da Batalha à Vitória, né? Quando Daniel percebeu que estava tendo aquele problema ali com os samaritanos, a resistência, né, e o próprio rei Ciro sendo convencido por eles, não foi isso, pastor? Ele se põe então a jejuar e a orar e clamar a Deus misericórdia. E ao longo dessas 3 semanas a gente vê quem? Satanás ali instigando a Ciro para resistir ao apelo do povo judeu, certo? Satanás ali trabalhando porque ele não queria que o povo fosse realmente voltasse para a sua terra, porque ali, pastor, veja bem,
o povo voltar para a terra poderia reconstruir o templo, Deus poderia novamente ser adorado, os animais poderiam ser também sacrificados novamente, tudo que não estava mais acontecendo. Então o diabo não tinha nenhum interesse nisso aí, né? Isso, exatamente. E é interessante notar, a gente tem muitos princípios interessantes para a gente, né? O fato de Daniel interceder pelo outro e não por ele, né? Então esse é um princípio interessantíssimo. E outro ponto é que o anjo veio mostrar que enquanto Daniel orava e aparentemente tudo estava em silêncio do céu, certo, Deus estava trabalhando. Então nem sempre o silêncio de Deus é prova de que ele está nos ignorando. Então muitas vezes você ora, espera, você jejua e parece que nada está acontecendo, mas você não sabe dos bastidores, né? Enquanto você ora, enquanto você pede a Deus, ele já está trabalhando pela sua oração. Embora a resposta aparentemente não veio, mas Deus está trabalhando. A gente está conversando aqui com o pastor Everton Castro e também com o meu amigo Kênio Pantoja no nosso Código Aberto. Está sendo uma aula boa aqui, tenho certeza que você está gostando. Mas entra aqui o seguinte, o anjo Gabriel tentou ali, mas esse príncipe da Pérsia, que era Satanás, foi tão também forte, né, que não foi possível somente esse anjo Gabriel lutar contra ele. O que acontece aqui segundo Daniel 10? Veio um outro ser chamado Miguel auxiliá-lo, e agora com toda a facilidade Miguel consegue ali vencer e resistir a esse príncipe aí da Pérsia. Quem de fato, para a gente poder, acho que tem que ser o principal, fechar aí, era esse Miguel aí? Ok. Essa explicação é bem ampla, a gente não tem muito tempo, eu vou dar assim, em síntese o que a Igreja Adventista e outros teólogos acreditam que é o personagem Miguel. Primeiramente, quando você lê a Bíblia, toda a palavra terminada em El, a palavra El em hebraico significa Deus. Com o próprio nome Daniel, Dam, juiz, Deus é o meu juiz. E a palavra Miguel é uma pergunta. A pergunta é, quem é como Deus? E ele é apresentado na Bíblia como um arcanjo. É o único arcanjo da Bíblia, não existe outros arcanjos. Não existe no plural arcanjo, não existe só arcanjo. No plural. E existe uma característica interessante desse anjo. A gente vê em outras passagens da Bíblia. Ele é adorado. Então, quando você entende a teologia bíblica, somente Deus pode ser adorado. E quando você, então, pergunta como é que um anjo que é adorado, ele aparece nesse cenário? Aí você tem que voltar para o início do grande conflito. Porque o próprio Satanás, conforme o livro de Isaías, ele queria ser como Deus. E tudo começa quando Jesus vem criar o planeta Terra. Você vai ter lá no livro de João, capítulo 1, Jesus sendo o Criador. E alguns acreditam que Jesus ele sempre foi o agente da Trindade que revelou a divindade para os seres criados. Por exemplo, no nosso planeta Terra, Jesus se fez homem para se revelar à humanidade. E acredita que ele se fez anjo para se revelar aos anjos. Só que agora imagine, um anjo, que é Miguel, sendo escolhido para criar o planeta Terra. Então Satanás pensou, já que ele pode criar, eu também gostaria de criar. Mas só que Satanás não entendia que ele era uma criatura e Miguel era Deus, feito anjo para se revelar às suas criaturas criadas. Né? Então o arcanjo Miguel, nós cremos que é Jesus, encarnado em anjo para se revelar às suas criaturas, mas ele é adorado, ele tem um poder da divindade, porque ele continua sendo Deus em forma de uma criatura, assim como ele se fez homem para se revelar a nós. Muito bem, e aí? E a característica que Daniel fala é a mesma característica, ou parecida com o que Josué fala e também João. Né? Mais em Apocalipse, né, pastor? A gente vê na questão de Josué a questão dele ser adorado, que é o príncipe que aparece. E ele tocou num assunto importante, porque lá em Apocalipse, quando João tenta adorar o anjo, fala, não faça isso que eu só conservo o teu, adora somente a Deus. Só que aqui nessa visão, nesse livro aqui, em Josué, o anjo não diz, olha, adora somente a Deus, ele aceita a adoração. Né? Não, naquele momento em que João está ali e ele escuta a voz atrás dele. Quando ele olha, ele vê esse ser semelhante ao que Daniel vê. Exatamente. Né? Como voz de muitas águas, né? O olhar ali como tocha de fogo. Então ele se ajoelha. A característica desses três encontros é o mesmo, né? Eles se ajoelham, ficam sem forças e, no caso de Josué adora ele, né? E ele diz assim, olha, Josué pergunta, o que eu tenho que fazer? Primeiro, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar que você está pisando é santo. Então, como é que eu vejo, Jorge, eu vejo Cristo lutando em nosso favor. Na sua luta aí, da sua casa, da sua família, no seu trabalho, Cristo está lutando em teu favor. Então, todo o céu se move, né? Quando nós oramos, todo o céu se move para nos ajudar, para nos auxiliar.
E não importa o problema que você esteja passando, Jesus está lutando em teu favor. Agora, eu acho muito interessante, pastor, pelo menos fazendo essa lição aqui, eu percebi coisa que só fazendo realmente uma lição dessa a gente percebe. Porque a gente olha o livro de Apocalipse, pastor, ali, e Kênio também, diz que é a revelação de Jesus Cristo, ok? Né? Só que a gente olhando também para o livro de Daniel, Jesus é o personagem principal também de Daniel. Porque ele aparece lá, a gente estudou na semana passada o capítulo 9, a gente vê o capítulo 2 também, a pedra ali, né, que sem mãos destrói a estátua, é Jesus Cristo. A gente vê Jesus várias vezes e a gente vê agora o Miguel também lutando pelo seu povo. Eu não quero adiantar, mas a gente vê Jesus ali presente em Daniel. Jesus é o personagem principal. Sim, sim. Alguns acreditam assim, quando você vai para o livro de João, você vai para as cartas paulinas, embora a Trindade nós temos 3 pessoas com a mesma autoridade, só que eles têm funções diferentes, né? E na criação do nosso planeta Terra foi o próprio Jesus que veio criar esse planeta. E então nós entendemos que como ele foi o criador, ele foi também um redentor da obra que ele criou. Então ele se envolveu diretamente na redenção do planeta que ele criou com suas próprias mãos. Foi Jesus que tocou ali no barro quando criou Adão. Foi Jesus que visitou Abraão, foi Jesus que visitou Daniel e foi ele que se fez carne e habitou entre nós. Então ele é o centro da Bíblia, ele é o centro desse conflito e é por isso que ele então que voltará muito em breve para nos buscar esse planeta. Amém. Amém. Vou dar aqui agora então 20 segundos para cada um fazer aí o seu apelo, sua mensagem final para o ouvinte. Imagina agora você olhando nos olhos do ouvinte. Kenny. Meu amigo, você está passando por um problema e talvez você não tenha noção que esse problema é um problema entre as forças do bem e do mal. Então o que você tem que fazer? Ore a Deus, receba o toque de Deus e a vitória que Ele vai te dar. Amém. Pastor Everton, faça o seu comentário e termine orando, por favor. Ok, eu creio que todos os noticiários giram em torno do famoso coronavírus, né, que é o tema aí. A gente vê uma preocupação tão grande, né, contra uma gripe, as pessoas entrando de quarentena, pessoas tomando vários cuidados. E às vezes nós não temos esse cuidado para uma doença que é muito maior que é o pecado e essa batalha espiritual. É verdade. Então eu creio que às vezes nós poderíamos ter mais cuidado. Você sai da sua casa pela manhã e às vezes não busca uma proteção espiritual. Você mal sabe que existe um grande conflito ao seu redor e você não pode andar aí desatento por esse mundo, né? Então busque proteção de Deus, que é somente proteção espiritual para as lutas espirituais que nós temos. É verdade. Muito bem. Vamos orar? Pode. Pois não. Oremos. Bondoso Deus e querido Pai, queremos clamar pela Tua proteção, pela Tua companhia e pedir que o Senhor envie um anjo poderoso para estar ao nosso lado. Amém. Nós queremos ter a certeza de que nessa batalha do grande conflito, nós estamos do lado vencedor, que é o lado de Jesus Cristo. Amém. Pois é em Teu nome que oramos. Amém. Amém. Amigos, olha, estamos aí encerrando, né? Você pode compartilhar esse vídeo aí lá com seus amigos, youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Everton. Vou te chamar outras vezes para vir aqui. Eu sei que é meio distante, mas a gente dá um jeito. Meu amigo Kenny também, que é mais pertinho. E olha, procurem lá o pastor Everton lá no shopping, Grão-Pará, não é isso? Isso. Eu posso só pedir fazer uma propaganda, né? A gente tem um videozinho diário chamado Reavivados, que é um vídeo desenhado e tal. E você que faz? Sim, o texto eu que faço. Antigamente eu gravava o áudio, né? Mas tem um rapaz da voz mais bonita que a minha, que é o Will Disney aí. Então eu quero pedir apoio de vocês. Tem um canal no YouTube, tem uns vídeos na rede social aí. Se você puder compartilhar, nos ajudar, agradeço muito. Faz o seguinte, eu desafio agora você me mandar aí o link agora que eu vou encaminhar para os ouvintes da rádio. Beleza. Tá bom? Para te ajudar nisso aí. Tamo juntos. Amigos, até semana que vem, se Deus quiser, com mais um Código Aberto. Deus abençoe a vocês e até lá, se Deus quiser, tá? E continue com a gente aí. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você, amigo da rádio mais feliz do planeta. Tchau, tchau. Valeu. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.